Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! A solenidade militar em celebração ao 70º aniversário da Divisão Presidente Costa e Silva, 2ª Divisão de Exército. O economista Otto Nogami falando sobre os desafios econômicos que o novo governo federal terá pela frente. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o professor titular da Faculdade de Direito da USP, Paulo Borba Casella. Fique conosco. Parabenizamos o processo eleitoral e todos os eleitos, deputadas e deputados estaduais, federais, senadoras e senadores, governadoras e governadores e presidente da República. Cumprimentamos o povo que esteve presente na maior participação da história. A vitória foi da democracia, fortalecendo nossas instituições, consolidando o Estado democrático de direito. Novo governo, novos desafios. O novo presidente eleito vai enfrentar uma situação muito difícil, totalmente diferente daquilo que nós vimos no cenário em 2003. Em 2003 ele recebeu todo um governo equilibrado, ajustado, com uma política monetária consistente, uma política fiscal equilibrada. Só que agora ele vai assumir uma condição totalmente adversa, onde nós temos uma política monetária contracionista, uma política fiscal em tese expansionista, mas que deveria estar na condição contracionista. Então tudo isso faz com que as dificuldades iniciais do atual governo ou do governo eleito sejam extremamente grandes. Começando pelo orçamento de 2023, e a grande preocupação está justamente em todas as benécias oferecidas durante a campanha, e isso implicará necessariamente no ajuste no orçamento em 175 bilhões de reais. É muito dinheiro, tendo em vista principalmente que as contas já estão no seu teto, já estão limitadas, ou seja, não há nenhuma margem de negociação. Por outro lado, já antecipando ao problema, o governo de transição já se antecipou, já está conversando com o Congresso, justamente para poder ajustar esse orçamento de 2023 para que o governo seja ou tenha uma condição de governabilidade. Por outro lado, quando a gente observa o setor externo, nós sentimos, né, pelo menos logo após as eleições, que acho que o mundo estava com saudades do Brasil. A manifestação de vários governantes cumprimentando o presidente eleito, tudo isso mostra uma condição totalmente diferente daquilo que nós vimos nos últimos 4 anos. Uma situação de isolamento total e agora uma reaproximação da comunidade internacional. Isso pode facilitar muito a atividade econômica do Brasil, principalmente no que diz respeito ao comércio internacional. Aliás, não só com relação ao comércio, mas principalmente, provavelmente abrindo as fronteiras brasileiras para a vinda novamente do investimento direto no país. Todo esse movimento, favorecendo as exportações, capital estrangeiro adentrando a nossa economia, isso tende a levar a taxa de câmbio a um patamar mais baixo. E isso acaba, pelo menos neste momento, favorecendo a nossa economia, principalmente no que diz respeito à importação de bens intermediários que alimentam a nossa indústria. Isso poderá impactar em custos de produção, reduzindo os preços ao final do processo de produção, contribuindo então para um controle maior da inflação. Não digo controle, mas fazer com que os preços naturalmente se arrefeçam. E à medida que a inflação cai, isso dá uma condição de consumo maior às famílias, comprometendo menos o orçamento. E dentro desse cenário, o que nós podemos esperar? Temos que esperar, na verdade, a retomada dos investimentos no setor produtivo da economia, porque não podemos esquecer que esses investimentos é que são os grandes geradores de emprego. Ora, não comprometimento do orçamento, geração de empregos, isso faz com que a atividade econômica ela se aqueça. E
Lembrando que esses investimentos são importantes porque, na atual condição, sentimos já uma limitação na condição de produção do país. Ou seja, naturalmente, num leve aquecimento da atividade econômica, poderemos sentir tudo isso refletindo sobre os preços. Então, à medida que os investimentos são realizados, novos empregos sendo gerados, uma melhoria de renda, melhorando as condições de consumo das famílias, então isso vai fazer com que o nosso PIB tenha condições de ultrapassar essa limitação que ele possui hoje de 2%. Com todo esse cenário benéfico à sociedade, à nossa economia, então certamente passaremos a ter uma condição de uma taxa de juros Selic mais razoável, mais interessante para a economia brasileira. Hoje nós comemoramos 70 anos da criação da 2ª Divisão de Exército. São mais de 9.000 homens e mulheres, são 27 organizações militares voltadas para o emprego, para o treinamento, para o adestramento. 2 brigadas de peso do Exército Brasileiro compõem a nossa 2ª Divisão de Exército, a 12ª Brigada de Infantaria Aeromóvel, que é uma grande unidade peculiar do nosso Exército, que quando aliada aos helicópteros da aviação do Exército, ganha um poder de combate muito grande, que dão o poder de um comandante intervir no combate e decidir um combate. E a 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, com seus blindados, sua ação de choque, sua alta mobilidade, que também é uma grande unidade especializada ou vocacionada para o emprego em área urbana, já que dentro dela nós temos o 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado, que é uma tropa peculiar do Exército em operações urbanas, ou seja, estamos sempre prontos para cumprir qualquer missão, e onde e quando for necessário. Podem confiar na sua 2ª Divisão de Exército. A cerimônia também foi marcada pela entrega de moedas comemorativas do Jubileu de Platina da 2ª DE a personalidades civis e militares. Ao final da formatura, os militares desfilaram em continência ao comandante militar do Sudeste, evidenciando o grau de coesão da tropa. A 2ª Divisão de Exército foi criada em 29 de outubro de 1952. Primeiro, uma satisfação estar falando com vocês do SINP. Tá? Obrigado por estar cobrindo o evento aqui de aniversário de 70 anos da 2ª DE, o Jubileu de Platina, né? Do nosso braço forte. A 2ª Divisão de Exército é o nosso braço forte aqui no Comando Militar do Sudeste e braço forte do Brasil, né? 2 brigadas que são muito operacionais, que é a 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, que está presente, força de emprego estratégico presente em qualquer ponto do território nacional, já é uma tradição, sediada em Caçapava, e a 11ª Brigada de Infantaria Leve, que é agora, de infantaria leve não, de infantaria mecanizada, né? Que foi transformado de infantaria leve para infantaria mecanizada, com ampla experiência em operações em ambiente urbano, Haiti, Complexo Tapém do Alemão, Maré, essas coisas todas, e agora vai ter mais de 110 viaturas Guarani,
Então, uma brigada que vai ser toda mecanizada, o que tem de mais moderno no Exército Brasileiro, poder de choque, capacidade de potência de fogo. Então, é o que... E faz jus ao termo expedicionário do Comando Militar do Sudeste, que tem forças mobilizáveis e prontas para ser empregadas, não só dentro do território nacional, em qualquer ponto, qualquer hipótese de emprego que a gente tenha. A tropa de São Paulo vai ajudar o Brasil a defender a pátria e também fora do Brasil, como estivemos no Haiti, como estivemos em outros locais, fora do Brasil, a gente também está pronto. Então, é um orgulho e todos estão de parabéns, aqueles que construíram a história da segunda DE, que é a Divisão Costa e Silva, e aqueles que fizeram parte da segunda DE ao longo desses 70 anos. Tá ok? Muito obrigado a vocês mais uma vez aí. Parabéns à nossa segunda DE. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Borba Casella, professor titular de Direito Público da Faculdade USP. Bem, vamos partir então dos BRICS para o momento atual, o cenário internacional. Nos conta um pouquinho a respeito, como é que o senhor vê a evolução dos BRICS, como é que o senhor vê o momento internacional e como é que isso afeta o Brasil. Eu sei que é uma pergunta de 3 horas e meia para dizer introdução, nós temos muito pouco tempo, mas... Veja, eu acho que nós temos um cenário de grande volatilidade, de mudanças, de preocupação no mundo e no Brasil, especificamente. O BRICS foi criado como um grupo de países, então Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, pacificamente, então não foi depois de uma guerra, e a ideia era justamente de mostrar que algumas coisas precisam ser mudadas na ordem mundial. Entre outras, é curioso porque o BRICS não é uma organização internacional, mas criaram uma organização internacional que é o Banco dos BRICS. Sim. Ou seja, justamente para financiar projetos não só dos 5 países, mas outros já participam também. Então a ideia do BRICS era de você reforçar o direito internacional, a solução pacífica de controvérsias, a Organização das Nações Unidas e fazer algumas mudanças no cenário internacional sem uso da força e sem violência. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, eu acho que uma boa parte desse discurso caiu por terra. Agora, existem fortes desafios para o mundo que eu gostaria que o senhor abordasse, eu sei que de uma forma extremamente rápida. Como é que essa crise mundial? Saímos de uma Covid que mudou o mundo, afetou a economia no mundo, nas pessoas, comportamento, etc. A guerra na Ucrânia, com desabastecimento, etc. Qual a sua visão e como é que isto deve se prolongar, não deve? Qual a sua análise e como é que isso afeta o Brasil? Veja, tem aquela frase do Churchill que diz que as pessoas fazem as previsões e depois gastam tanto tempo quanto para justificar porque elas não aconteceram. É verdade. Mas no caso eu acho que a gente pode enxergar várias complicações que vão continuar. Então eu acho que infelizmente é difícil a gente ser arauto de más notícias, mas eu acho que esses problemas vão continuar. Então, a pandemia, depois de 2 anos, arrefeceu, mas não acabou. Sim. Outras variantes ainda podem aparecer. A guerra na Ucrânia, que eu imagino que o governo Putin tensionava que em alguns dias resolveria, derrubariam o governo em Kiev e instalariam um governo fantoche pró-Rússia. Claramente não é isso que aconteceu e não é isso que está colocado para acontecer. Acho que certamente deu errado em relação ao projeto de Putin e
não contava com 3 variantes: a heróica resistência do povo ucraniano, a força e a coesão da resposta do Ocidente, e o terceiro, que acho que fica mais constrangedor para a Rússia, é o papelão que fez o exército russo. E agora tem gente que diz que precisa dar algum prêmio de consolação para ele se retirar sem perder o seu cargo e eventualmente até a vida. E outros que dizem não, é um absurdo, é uma agressão contra um país soberano e independente. E nos últimos 30 anos tem vários tratados bilaterais e multilaterais em que a Rússia tinha prometido respeitar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. A Ucrânia se desnuclearizou quando acabou a União Soviética, entregou o seu arsenal nuclear para a Rússia, contra a promessa de que seria respeitada, e olha o que acontece. Então, o futuro dos BRICS fica com um grande ponto de interrogação quando um dos parceiros está fazendo isso. Agora, nós temos reflexos diretos no Brasil dessa guerra. Sim. Quais seriam os principais na sua avaliação? Mas eu quero apimentar isso um pouquinho com a notícia de que a OPEP acaba de se reunir dizendo que irá diminuir a produção em 2 milhões de barris por dia. Ao que isso leva com a consequência aqui no nosso país, professor? Veja, imediatamente já houve repercussão no preço do petróleo. Nós não dependemos de gás russo para abastecer o mercado interno brasileiro, mas os europeus, ainda mais agora no hemisfério norte, caminhando para o inverno, já houve aumento brutal do preço. Então, efeitos da guerra na Ucrânia. O primeiro foi sobre o preço dos combustíveis. Sim. Segundo, sobre os grãos, então trigo e outros grãos, dos quais tanto Rússia quanto Ucrânia são grandes produtores. E no meio de uma guerra a produção não podia ser escoada. Isso já foi dito pelo secretário-geral da ONU e por outros, que é prenúncio de uma crise alimentar de escala mundial. Sim. Isso, obviamente, repercute no Brasil, porque o preço do petróleo é indexado internacionalmente, o preço das commodities, então trigo, milho, cevada e outros grãos, é também indexado internacionalmente. E esse toque a mais, como mencionou, do corte da produção da OPEP em 2 milhões de barris por dia, claramente é uma jogada. Então, como a Rússia é um grande produtor de petróleo e com os outros países da OPEP conseguiu esse acordo para, reduzindo a produção, aumenta o preço. Como a gente sempre sabe, a procura e a oferta, se você diminui a oferta, você aumenta o preço que o consumidor vai ter de pagar. Além da crise de gás e o inverno chegando na Europa, além do aspecto econômico, tem um aspecto humanitário também, que vidas estarão em risco, etc., por causa do inverno. Aqui no Brasil, teremos sim, ou como já tivemos e continuaremos tendo, elevação de preços, de alimentos, de insumos, de produtos químicos e assim por diante. Como é que o senhor vê esse final desse ano, aqui no Brasil, com as medidas do governo brasileiro para tentar manter a economia aquecida, etc., e o início do ano que vem com o que o sistema financeiro chama de carry-over e aí afora? Qual a sua análise, professor? Veja, um historiador inglês, o Eric Hobsbawm, falava tempos interessantes, para dizer uma situação complicada e difícil de ser gerenciada. Certamente, como eu vejo o final desse ano e o próximo, ou os próximos, como tempos interessantes. Ou seja, temos complicações pela frente. O cenário mundial, acabamos de falar um pouco sobre isso, e tem também as nossas complicações tupiniquim, as nossas complicações domésticas. Todo esse esforço que está sendo feito para reeleger o atual presidente
vai repercutir nas contas a pagar no ano que vem. Sim. E isso gera inflação, isso gera desencontros na economia e provavelmente vai se agravar. Então, nós temos um cenário internacional com volatilidade, com riscos, inclusive de uma escalada nuclear que esperamos que não aconteça, porque daí a destruição seria total. Dramático. Mas quando ameaçam bombardear uma grande usina nuclear na Ucrânia, em Zaporícia, isso poderia ser muitas vezes mais devastador do que foi Chernobyl em 1986. Sim. E todas essas contas a pagar vão aparecer em seguida aqui no Brasil. Isso tem prazo certo para sentirmos os efeitos de todas essas adiantamentos e promessas que estão sendo feitos. Isso vai se transformar em recessão, em inflação e em problemas para a economia brasileira, para quem assumir o governo já sabe que será um cenário muito mais complicado do que estamos já enxergando nesse momento. Então, eu sinto ser arauto de más notícias, mas eu acho que tem complicações sérias pela frente. Mas esse cenário de possível recessão, de aprofundamento da crise, de aumento inflacionário, é hoje um panorama praticamente mundial. E o Brasil, claro que não ficará impune ao que acontece no resto do mundo. Pode chegar mais cedo ou mais tarde, mas chegará. E as consequências são aquelas que irão afetar o mundo inteiro e o Brasil também. Numa síntese rápida, seria mais ou menos isso? Sim, eu acho que tem algumas componentes a mais. Então, por favor. A Bolsa brasileira oscila, às vezes, mais do que as bolsas dos países desenvolvidos diretamente afetados. Sim. A cotação do real em relação ao dólar, ao euro e a outras moedas oscila também em função de especulação e de projeções, convém ou não colocar dinheiro no Brasil. Sim. Então, esse quadro mundial tem as nossas flutuações dentro do cenário que agravam e tornam mais volátil o contexto econômico brasileiro, com a transição política que está prestes a se completar e com as reformulações de ordenação da economia, da política e do governo que venha a partir do ano que vem. Então, acho que com certeza, o quadro mundial, mais alguns ingredientes locais. Assim, E qual foi a frase do professor mesmo? Dos tempos interessantes? Tempos interessantes. E qual foi o professor? Eric Hobsbawm. Então, a vocês que estão aí, gravem bem essa frase do professor. Professor, nós pediríamos suas considerações finais, que chegamos ao termo do nosso tempo. Acho muito importante que um sindicato de micro e pequena empresa tenha consciência dos problemas mundiais, porque isso afeta também o nosso quintal de casa e o dia a dia de cada um de nós no Brasil. Hoje em dia somos todos interdependentes e isso só tende a se acentuar. Professor, queremos agradecer muito a sua participação, agradecer a transmissão do conhecimento acumulado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!